palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, estamos no início da Quaresma. Quarta-feira passada, com a imposição das cinzas, nós começamos a nossa caminhada de preparação para a celebração da Páscoa do Senhor. E este deve ser um tempo favorável, um tempo propício, um tempo de graça, tempo que Deus nos dá para que nós possamos crescer na fé, crescer no conhecimento de Deus, crescermos nas práticas das virtudes cristãs, crescermos na imitação de Jesus Cristo e também imitando a Virgem Maria, a mulher que deu à luz ao Filho de Deus, Jesus Cristo, e ela é sempre para nós o exemplo de confiança em Deus, de obediência, de fidelidade, de perseverança no caminho de Deus. Devemos, portanto, aproveitar desse tempo que Deus nos proporciona. E a Igreja nos aponta como práticas nesse processo de conversão, a oração, o jejum e a prática da caridade. E a liturgia da palavra de hoje fala a respeito do jejum, seja a primeira leitura do livro do Deuteronômio, seja o Evangelho de Lucas. O povo de então praticava já o jejum e reclama com Deus porque Deus não está ouvindo as suas preces. O jejum que eles praticam parece que não está sendo levado em conta por Deus. Eles não veem resultado nessa prática do jejum. Deus responde para essas pessoas através das palavras do profeta Isaías. Por que Deus não acolhe os seus pedidos? Por que o jejum que eles praticam não está sendo agradável a Deus? É porque no dia do vosso jejum, tratais de negócios, oprimis os vossos empregados. É porque ao mesmo tempo que vocês praticam o jejum, brigam, existem litígios entre vocês, existem agressões impiedosas. Não façam jejum com esse espírito. Se vocês querem que o seu pedido seja ouvido no céu, não é esse o jejum que aprecio. Quando uma pessoa se mortifica, quando se deita em saco e sobre cinza, não é isso que agrada ao Senhor. O Senhor prefere um outro tipo de jejum, de renúncia,
E diz ainda o profeta: quebrar as cadeias injustas, desligar as amarras do jugo, tornar livres os que estão detidos. Enfim, romper com todo tipo de sujeição ou de escravidão, praticar as obras de misericórdia, repartir o pão com o faminto, acolher os pobres, os peregrinos, vestir aqueles que estão nus. Então sim, o jejum será agradável a Deus. Então a tua luz brilhará como a aurora. Isso vai agradar a Deus, e Deus ouvirá então a tua prece, e o teu jejum terá um sentido. O jejum não tem um valor em si mesmo. Se nós fizéssemos o jejum para nos privarmos de alimento somente, e não tivesse um objetivo, seria inútil, seria masoquismo, seria sofrer inutilmente, o sacrifício sem valor. O jejum tem como função nos ajudar a renunciar a nós mesmos, a não nos deixarmos levar pelas nossas paixões, pelos nossos desejos, pelos nossos projetos egoístas, mas aprendermos a renunciar, a dominar os nossos instintos. De nada serve o jejum se nós continuamos com as práticas erradas, contrárias aos valores do Evangelho. É importante praticar o jejum, sim, tem um valor, tem importância, mas quando nos leva justamente a mudar de atitude, quando nos leva a nos converter, quando nos leva a renunciar a nós mesmos, ao domínio de nós mesmos, para podermos aderir ao projeto de Deus, quando faz romper em nós o nosso egoísmo, a nossa mesquinhez, e nos leva a olhar para o próximo, a querer fazer o bem, a praticar a justiça, a buscar a verdade, a praticar o amor. Então esse jejum terá sentido e irá agradar a Deus. No Evangelho, os discípulos de Jesus se aproximam, ou melhor, os discípulos de João se aproximam de Jesus e perguntam para Jesus: por que nós e os fariseus praticamos jejum, mas os teus discípulos não? Os fariseus eram muito zelosos, escrupulosos na prática da lei. Praticavam o jejum não só uma vez, mas 2 vezes por semana. Os discípulos de João também praticavam o jejum como penitência, como sacrifício. E eles ficam então admirados, se perguntam por que os discípulos de Jesus não jejuam como eles o fazem. E Jesus responde para eles, dizendo que, por acaso, os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Os fariseus conheciam as Escrituras. Eles esperavam a vinda do Messias. Havia este anseio, conforme as profecias, o Messias chegaria num tempo determinado. Os discípulos de João também esperavam, se preparavam para a chegada do Messias. E João apontou para os seus discípulos Jesus como o Cordeiro de Deus, como aquele que devia vir. E é curioso como os fariseus não reconhecem em Jesus o Messias, o Filho de Deus, apesar de todas as evidências da Escritura, apesar das profecias, eles o rejeitam, não o reconhecem. Os discípulos de João
embora João tenha apontado Jesus como o Cordeiro de Deus, no entanto, não estão seguindo Jesus, continuam como discípulos de João e não como discípulos de Jesus, porque deveriam fazer essa passagem. João disse: é necessário que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu desapareça. Seria normal que os seus discípulos então o deixassem, e de fato alguns o fizeram, para seguir Jesus. Portanto, eles deveriam, sejam os fariseus, sejam os discípulos de João, se tornarem agora discípulos de Jesus. Jesus está no meio deles, o Messias que eles esperam está junto deles, mas eles não são capazes de o reconhecerem. É necessário que se busque a verdade, é necessário que não sejamos escravos ou dependentes dos nossos conceitos ou preconceitos, das nossas ideias, para que não deixemos que Deus esteja em nosso meio, na nossa frente, no meio de nós, e nós não saibamos reconhecer, não percebamos a sua presença. E para os discípulos de João e para os fariseus, aquele jejum, portanto, está sendo inútil, porque não está levando-os a alcançar o bem maior, que é tornar-se discípulos de Jesus, o Filho de Deus que está no meio deles. Jesus então diz que quando o noivo está presente, não se deve jejuar, mas ao contrário, se deve participar da festa do noivo. No Antigo Testamento, Deus muitas vezes fala como o noivo ou esposo, cuja noiva é a humanidade. E agora Deus vai selar uma nova aliança com o seu povo. E Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio a este mundo justamente para estabelecer a nova aliança. Ele é o noivo que vai estabelecer essa nova aliança, esse casamento com a humanidade, com o povo de Deus. Portanto, os seus discípulos devem estar alegres, fazerem festa, porque Ele está junto deles. Vai chegar um momento em que Ele será tirado. Jesus fala já da sua ausência, quando Ele for tirado do meio dos seus discípulos. Então sim, os discípulos poderão jejuar, poderão fazer sacrifícios, mas o momento é de participar da festa. Que nós também saibamos então reconhecer Jesus no meio de nós, participemos da sua alegria, que o jejum que nós praticamos neste período seja um meio para nós nos aproximarmos cada vez mais de Jesus, participarmos da alegria do seu reino, e deve nos levar a sermos verdadeiros discípulos missionários, praticando o bem, praticando a justiça, sendo instrumentos de bem neste mundo no qual vivemos. Quero mais uma vez saudar todas as mulheres presentes neste santuário, por ser o Dia Internacional da Mulher, e todas aquelas que nos acompanham através da Rede Vida de televisão, estão unidas a nós neste momento. Queremos pedir a Deus, por intercessão da Virgem Maria, a proteção, a bênção para todas as mulheres que são mães, as mulheres esposas, as mulheres que trabalham, que labutam no dia a dia, as mulheres consagradas que dedicam toda a sua vida
por causa do reino de Deus. As mulheres que cuidam dos seus filhos com amor, com carinho, com desvelo, oferecendo a sua vida a cada dia. E pedimos a Deus que as mulheres sejam reconhecidas dos seus direitos e que afaste principalmente do meio de nós a violência. É uma tristeza ver quantas mulheres são maltratadas, violentadas e mortas. É muito triste, certamente algo que desagrada a Deus. A mulher precisa ser mais respeitada, mais valorizada, mais amada. O Filho de Deus, para vir a este mundo, veio através de uma mulher, como diz o apóstolo Paulo. Nasceu de uma mulher, esta mulher que é a Virgem Maria, que se torna para todas as mulheres e para todos os discípulos de Jesus o exemplo de fidelidade, de quem acolhe a palavra de Deus, da mãe que cuida com amor do seu filho, da esposa dedicada, a mulher que contribui para que o reino de Deus aconteça, a mulher que faz a caridade, que vai ao encontro de Isabel, a mulher perseverante, a mulher que enfrenta todas as dificuldades e segue o seu filho até os pés da cruz, a mulher de fé. Que ela inspire todas as mulheres neste modo de servir a Deus e servir ao próximo. Que não desanimem, mas lutem cada vez mais e sempre pelos seus direitos. E que sejam construtoras de uma nova sociedade, construtoras de uma igreja, membros da igreja que serve, uma igreja que se dedica em favor de todos aqueles que mais necessitam. Parabéns a todas as mulheres, que Deus as abençoe, as fortaleça na fé e que a Virgem Maria as abençoe como a mãe, a mulher, aquela que amou intensamente o seu Filho Jesus e ama a todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.